E aí pessoal, tudo certo com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala. Estamos aqui nesse sábado do Senhor para dar continuidade e cumprindo também a promessa que havíamos feito nos dois últimos vídeos sobre o estudo das palavras de Cristo que o cristão não acredita mais. Então, o Bíblia Ponto Final, ele tem, eu vejo muita coisa, mas o Bíblia Ponto Final, ele tem um único intuito: encaminhar você para a Bíblia. Eu vou dar a descrição aqui e você vai acreditar ou vai duvidar, porque sempre são duas pessoas. Ou você acredita ou não. E se você entrar naquela de tal, de horror, aí o Espírito Santo vai chegar em você e falar: oh, já que você tá numa de horror aí, tá naquela, dá uma estudadinha. Aí se você não endurecer o seu coração, você vai pegar a sua Bíblia, vai estudar aquilo que nós vamos colocar aqui, e aí tá tudo certo. Se o seu coração tiver um solo bacana, aí o Espírito Santo vai te dar um entendimento daquilo que você tá lendo aí. Então é tudo com o Espírito Santo. Eu aqui sou ninguém, só tô sendo um mecanismo, beleza? Somente um veículo. Tchau. Então vamos nessa. Então aqui o estudo vai... Hoje o sol vai ficar assim, mas tá bom. O estudo vai ser palavras que Cristo disse que você, cristão, não acredita mais. Vai ter muita gente, mas eu oro a Deus que isso sirva para que você realmente falou: pô, pera lá, o que eu estou fazendo da minha vida, né? A ideia é essa: o que eu estou fazendo da minha vida? Vamos nessa. Olha só, vou começar primeiro aqui com uma coisa minha, tá? O nome de Cristo. Por isso eu falo Cristo, eu não falo Jesus, eu não gosto de falar o termo Jesus, eu gosto de falar de Cristo. Fiz o remanescente agora, graças a Deus, e tem um momento lá no apedrejamento de Estevão, que depois que apedrejam Estevão, Estevão olha para o céu, vê o céu aberto, vê Deus, vê Cristo à sua direita. Estevão fala assim: não lhes impute esse pecado. Aí tiraram a roupa de Estevão e jogaram aos pés de Saulo. Então, o nome é importante por quê? Porque Deus faz com que o nome seja importante. E a palavra Jesus, ela não tem uma tradução do grego. Ela, o mais próximo que chegou é Iesus, porque não tem J do grego. Então, a palavra Jesus em si, ela não existe. Seria um Iesus, ou do hebraico, Yeshua. Você pode ver quando você assiste lá oh meu Deus, aquele filme que Cristo é crucificado, o nome dele é Yeshua no hebraico. O mais próximo de Jesus que tinha seria o Josué, que Josué é o filho de José. Então eu, para não ficar fazendo a minha oração em vão, porque se Saulo tinha esse nome e o Senhor tirou o S inicial e colocou um P e mudou para Paulo, porque o nome tem importância. Então eu não uso o termo Jesus. Eu uso, aí só nisso você já vai torcer o nariz. Mas ouve comigo, pô. Não torce o nariz. É Bíblia e ponto final. Então da tradução não tem J. E no máximo que seria um Iesus. Se falasse um Iesus, Yeshua, eu falo Cristo, que significa o Messias. Daquele tempo e para nós agora. Onde está escrito isso, meu povo? Olha lá. Mateus 1:23. Mateus 1:23, que eu disse que ia ser uma coisa minha, tá? Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é o traduzido Deus conosco. Então aqui, e isso aqui é uma confirmação profética de Isaías 7,14, que eu estou com a Bíblia aqui na mão, vou lá em Isaías, para provar que aqui é Bíblia ponto final, 7,14 de Isaías. Deus, há 750 anos mais ou menos atrás, já tinha falado para Isaías o nome que seria o nome do Cristo. 7,14 de Isaías. Pega a sua Bíblia e estuda lá. O Iron, para com isso. O Iron bagunceiro. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Olha o sinal aqui, qual que era? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel. Então, Deus, ele fala isso para Isaías. Isaías profetiza isso para o povo, que estava sem esperança, que o povo só colocava a confiança dele no governo, nos líderes, no rei.
E Isaías fala, não, vai vir um líder e o Senhor vai conceber. Esse é o sinal, uma virgem vai conceber um filho. Uma menina crente em Deus ali, temente a Deus. E o nome dele é Emanuel. E ninguém fala em Emanuel. Eu prefiro Cristo. Mas o nome de Cristo é Emanuel. Ou no hebraico, Yeshua. Beleza? Mas é uma coisa minha, tá? Eu tinha que colocar isso aqui só para vocês perceberem. Altera? A minha fé em Deus não altera, mas a minha oração, eu encaminho a minha oração a Emanuel, que é Deus conosco, o Cristo, não a Jesus. Eu sei que você vai torcer o nariz, mas isso aqui é Bíblia, ponto final. O entendimento é dado pelo Espírito, tá certo? Não sou eu que estou falando. Na hora que se Deus olhar para você e falar assim, ele está pronto para entender, beleza. Aí vai te dar um entendimento. 2 aqui comigo. Beleza? Ó, Mateus 3,16. Torce o nariz não, cara. É Bíblia. É Cristo. Bíblia. Mateus 3,16. Que não é uma fala de Cristo, mas é um relato que eu acho que é importante também para colocar aqui. Depois nós vamos entrar só nas falas de Cristo. Vocês me perdoem isso aí, essa introdução, mas isso é Bíblia. 3,16. E sendo... Ó, tá vendo? Aqui coloca Jesus. Eu não gosto de ler assim. Eu leio, e sendo Cristo batizado. Porque Cristo é o Messias. Ou eu posso, aqui, o ideal seria, e sendo Emanuel batizado. Que esse é o nome que o anjo deu. Falou para Maria dar o nome dele de Emanuel. A profecia de Isaías, Deus falou para Isaías que o nome do Messias, do Cristo, ia ser Emanuel. Mas eu vou comigo aqui, tá? Vou ler do jeito que está aqui, ó. 3,16. E sendo Cristo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a segunda coisa aqui é o batismo de Cristo. Então, a gente sempre fala, a Bíblia sempre fala de Bíblia. Então, Cristo, você é cristão, você comprou o crachá de cristão, gosto de pensionados, parece zoar, mas tem que entender isso, cara, de uma vez por todas. Você é um cristão, comprou o crachá de cristão, então você tem que ouvir a voz de Cristo e imitar a Cristo. Cristo aqui, ele sai das águas, ele foi batizado por João Batista para dar um exemplo, ele sai das águas. Então, se você é um cristão, você tem que ser batizado nas águas. Você está aqui, ó, não tem um milagre, você vai submergir e nasce para começar a falar em nome de Deus sem medo. Porque você é um cristão, mas você não fala de Cristo. Quantas vezes essa semana você falou de Cristo para alguém? Quantas vezes, cara? Sério. Você teve uma semana de trabalho aí. Quantas vezes essa semana você falou de Cristo? Ou você só falou Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe? Não. Então, Cristo aqui, ele é batizado. Então, ele, ó, entra dentro da água e sai da água. Então, se você não foi batizado por imersão, você não foi batizado. Beleza? Repito, se você não foi batizado por imersão como Cristo foi, você não foi batizado e é difícil você falar que é um cristão se você não segue o exemplo de Cristo. Fica com essa ideia aí. Eu quero te levar para a Bíblia. O Espírito Santo está te chamando para a Bíblia. Beleza? 3. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e noites, depois teve fome. E chegando-se o tentador a ele, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Está escrito aonde? Na Bíblia. E tem todo o diálogo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu é o Filho de Deus, lança-te daqui porque está escrito. Está escrito aonde? Na Bíblia. Aonde? Deuteronômio 6,16. A primeira fala de Cristo está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito em Deuteronômio 8,3. E o diabo usa Deuteronômio 6,16 para tentar Cristo, que é o verbo.
Olha só, usando a palavra dele mesmo, que é a Bíblia. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropecem a cerca de pedra, em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito. Gente, está escrito aonde? Deuteronômio 6,13. Então você percebe aqui, a terceira coisa que Cristo faz, que você como cristão não faz. Não faz. É ler a Bíblia, é conhecer a Bíblia. Cristo aqui foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ah, outra coisa, hein? Jejum, hein? Agora eu tô falando isso aqui para mim também, tudo aqui. Mas o jejum, eu interrompi uma série de jejum e eu vou voltar. A situação tá caótica, cara. A situação tá, sabe assim? O diabo e os seus demônios estão, uau! Jejum. Jejum e conhecimento da palavra, porque você viu que Cristo jejuou, mas ele conhecia a palavra, porque a palavra é ele é o verbo, ele é a Bíblia. Então, quando o diabo usou a palavra de Deus para tentar Cristo, ele respondeu com a sua própria palavra. E você vai ser enganado pelos demônios e pelos líderes religiosos que são usados pelos demônios na palavra de Deus. Se você não conhecer as Escrituras, se você em algum momento não jejuar, e se você não conhecer as Escrituras, você vai ser enganado. O diabo usa a palavra de Deus para enganar as pessoas. E ele tem um grande sucesso nisso porque as pessoas não leem a Bíblia, não conhecem. Aqui então, a terceira coisa que me chamou a atenção é que Cristo é a Bíblia. Tudo o que ele faz é descrever o que já estava, falar o que estava escrito dele na Bíblia. E ele aqui diante do diabo, ele usa a Bíblia para colocar o diabo, que é o adversário da Bíblia. O diabo é o adversário da Bíblia, o diabo é adversário de Cristo. Ele usa a Bíblia para afugentar o diabo, mas com muito poder, com o poder da palavra 3 vezes amplificado com o jejum. Guarda isso aí. Exemplo de Cristo. Pelo batismo e pelo conhecimento da Bíblia que você ainda fala que é um cristão? Vou continuar. Pensa aí, Bíblia ponto final. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o que Cristo fala aqui? Ele prega o arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Quem que é o reino de Deus? É Ele. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um lugar, mas antes de chegar nesse lugar, meu pai, é Cristo. E aí, aonde está escrito isso? Mateus 3,2. Mateus 3,1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Aí no batismo, oh meu Deus, então o reino de Deus é Cristo. Aí teve o batismo, que João Batista vê ele descendo assim, e eles eram primos, né, cara? Vê ele descendo e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é outra coisa que eu vou chamar a atenção, o livro de Hebreus fala, o cancelamento que Cristo fez na cruz foi o sacrifício dos cordeiros. Porque até aquele momento existia ainda no templo a tradição bíblica do sacrifício do cordeiro, que isso trazia, nos levava a Cristo, que é o cordeiro. E aí quando João Batista, capítulo 1, vê o Cristo, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, quando Cristo é crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga em 2. Não, naquele momento, Cristo aboliu o sacrifício do cordeiro, porque ele, como cordeiro, morreu de uma vez por todas. E não a lei. Só o sacrifício de cordeiro, porque era dito que ele viria e morreria pelo pecado do mundo. Ele veio. João Batista afirma que ele é o Cordeiro de Deus e ele afirma o reino dos céus. Arrependimento. Arrependimento do quê? O que é um arrependimento? Arrepender do quê? De ter fechado o cara no trânsito? Não, cara. Arrependimento de falar que é cristão e perceber pelo estudo da palavra que você não é. Perceber que você está fazendo tudo errado, que eu estou fazendo tudo errado. Eu me arrependo de falar de Deus e não viver as coisas que Deus me ensinou através de Cristo.
eu tenho que me arrepender. E pecado, de acordo com 1 João 5,6, é a desobediência à lei de Deus. Então, se a lei foi abolida na cruz, que foi isso pregado pelos romanos, quem colocou isso no mundo foi os romanos, os imperadores romanos, usando a igreja papal, o veículo, né? Então, o diabo usou os romanos, que usaram a igreja papal e inseriram toda essa mentira que Cristo aboliu a lei. Não, ele aboliu a matança de cordeiros, porque ele é o cordeiro. Beleza? Arrependimento, reino dos céus. Ele é o reino dos céus, Cristo. Se você não busca Cristo, não conhece a palavra, você não tem uma visão do reino dos céus. Quando na sua igreja aí pregaram sobre o reino dos céus, a vida futura, que está escrito em A por A mais B no Apocalipse, em Isaías, um lugar glorioso, onde não vai ter nem fome, nem guerra, nem choro, nem rancor, nem dor. Quando o seu pastor, seu padre falou sobre isso, quando o seu pastor, o seu padre falou para você estudar a Bíblia e aguardar a volta de Cristo, se preparar para a volta de Cristo, que Cristo falou que ia voltar, mas isso aqui é, né? São coisas que acontecem. Então, Cristo pregava o arrependimento dos pecados, porque o reino de Deus tinha chego, que era Ele. E se você entender que você está errado, se arrependa. Ele é pronto em perdoar, cara, e vai começar a te dar o entendimento da palavra. Ele, eu não, Ele. Me arrependo todo dia das porcarias que penso, das porcarias que falo, das porcarias que faço. É o processo. Mateus 5, 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Então, só tem um jeito de você compreender a Bíblia. É se o próprio Cristo te ensinar. E só tem um jeito de ele te ensinar, é se você ler a Bíblia. Cara, ó. Mas aí você prefere ouvir o Adailton, prefere ouvir o pastor, prefere ouvir o padre. Que é usado, se ele não falar da Bíblia, se ele não levar a congregação, se ele não levar o ajuntamento de pessoas a estudar a Bíblia em casa, ele pode ser e é utilizado pelo diabo para pregar mentiras sobre a Bíblia. Cinco, 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. E ele vai ensinando. Então, segunda característica aqui, Cristo é professor. Você vê hoje no ensino, por que o ensino se tornou o que é? Os professores estão lá, mas o que aconteceu? Veio de casa. O pai e a mãe esqueceu de estudar a palavra, esqueceu de ensinar a palavra e a obediência que começa em casa, porque se um pai fala para um filho, o filho tem que obedecer. Mas ele esqueceu, ele afrouxou, ele começou, ao invés de, igual Deus nos pune quando a gente faz algum, porque Deus pune, ele corrige e ama, ele corrige e disciplina aqueles que ama, está escrito. O pai afrouxou, ao invés de falar com autoridade, chamou no diálogo. O filho pegou posse. Aí por que o mundo, os professores? Porque o filho sai de casa não é educado. O professor tinha autoridade na sala de aula. Ele era a segunda família. Ele falava, estava dito. Os alunos respeitavam o professor. Hoje não. Mas por que isso acontece? Aí pega o vídeo do moleque batendo no professor e o pai, em vez de acabar, falar que nem a Rochelle, né? A Rochelle, a mãe do Cris, ela fala assim, eu te coloquei no mundo, eu posso te tirar do mundo. Não. O pai vê o vídeo do filho batendo no professor e leva o cara no McDonald's, cara. Perdeu a autoridade. Cristo é professor. Só tem um jeito de você aprender. É com Cristo. E é no estudo da palavra. Se você não vai na palavra, você não tem como aprender. Mateus 5,16. Meu pai. Nem acende uma candeia e se coloca debaixo do algueire, mas no velador e a todos que estão na casa. Então, quando você aprende de Cristo, basicamente, você se torna uma luz. Porque tá todo mundo indo para a direita. Você fala, não é para a esquerda. Tá aqui, ó, Cristo tá para lá. Tá onde ele tá? Tá na Bíblia. Tá todo mundo seguindo o fluxo do mundo. A gente fala muito do fluxo, né? Quem é da região aí sabe, o fluxo. A molecada que não teve disciplina dos pais, se acha no direito de se reunir num lugar e pregar o arruaça.
É o fluxo. Mas aí você que fala que é cristão, você segue o fluxo. Ah, porque tá todo mundo indo para lá. Aquela igreja tem iluminação, tem um louvor legal. Mas vai na Bíblia para você ver se você vai ficar. Você vai se encontrar com Deus. Continuar aqui. Mateus 5, 17 e 20. Não, olha só, agora Cristo está dizendo assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar a lei, vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nem um tio ou se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, Cristo está dizendo assim: eu não vim abolir a lei e os mandamentos. Fechou? O que ele fechou lá que eu já disse para vocês? A matança do cordeiro, porque ele era a morte final. Ele morreu pelo pecado do mundo, das gerações passadas e das gerações futuras, que somos nós. Ou você acha que Cristo só morreu pela galera lá? Não, ele já sabia que você ia fazer suas paradas erradas, e eu também. Então ele morreu por nós também. Beleza? Ele diz categoricamente, ele está falando que não veio abolir a lei. E aí você... Nossa, tem um casal, cara. Eu gosto... É difícil eu gostar das pessoas, assim, de cara. Mas tem um casal que eu gosto. E eles são bacana, mas... não tá na lei, cara. Acreditam que a lei foi abolida. É quando você pega Hebreus 8:10 e 10:28, você vê que Deus está fazendo um novo concerto com a casa de Israel, vai imprimir as leis e os mandamentos na mente e no coração dos seus escolhidos. Se a lei realmente tivesse sido abolida, o próprio Deus não estaria falando na boca de Lucas, né, que escreveu, todo mundo entende ali que foi Lucas, mas também pouco importa, é o Espírito Santo, que ele ia fazer um concerto, mas usando o mesmo concerto, que não obedeceram aos mandamentos lá. Aí foram punidos, veio Cristo, obedeceu os mandamentos, que é o que ele está falando aqui, cumprir a lei. E lá em Hebreus 8:10, ele fala que vai fazer o conceito e vai selar a lei, os mandamentos na mente e no coração dos seus escolhidos. E lá em Apocalipse ele fala que aquele que não tiver o selo de Deus, ou melhor, aquele que tiver o selo da besta, esse já está fora do livro da vida. Então só vai estar no céu, na salvação, na eternidade, quem tiver o selo de Deus, que são a lei. E é ele que está selando agora. Meu pai fica apavorado com isso. Não sou eu mais que busco. É ele que olha dentro de mim e acha dentro de mim um lugar específico. Ó, lá dentro, depois de 1 ano, 2, né, da onisciência dele, ele vai aceitar a minha lei. Se ele olhar dentro de você, e se ele olhar dentro de mim, e perceber que mesmo depois de 100 anos eu ainda não vou acreditar na lei dele e nos mandamentos, porque eu fui influenciado a tal, aí se for eu o último, ele volta. Ele não voltou ainda porque ele está selando. Enquanto tiver uma pessoa que ele encontre capacidade de guardar seus mandamentos, ele não volta. A partir do momento que ele selar todo mundo, está escrito lá no livro de Hebreus, cara. Lê lá. Então ele não veio mudar a lei, mas você, como cristão, não acredita. Você acredita que a lei foi abolida e aí o culto tem que ser no domingo. O culto tem que ser todo dia, mas o dia santo é sábado. Santo, só tem um dia santo, sábado. Vamos continuar. Mateus 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Na hora que eu li isso aqui, é uma fala de Cristo. Cuidai de fazer vós as coisas diante dos homens. Eu pensei de cara nos políticos. Porque o cara, e é políticos, ele entra no governo para fazer o que é bom pelo país. Só que ao invés de fazer o que é bom pelo país, ele fala o que ele está fazendo e desmerece o que o outro fez. De acordo com a Bíblia, você só tem que fazer, porque é o seu trabalho fazer. Se você é político, é o seu trabalho fazer. Mas você é enganado pelo diabo, fazendo você acreditar em um político, e o diabo faz você ficar contra o outro político. Mas na verdade, não. O que eles estão fazendo era só fazer. Eu não tenho que na televisão lá falar, o meu mandato eu fiz isso, no outro. Não, é só fazer, porque é para um bem de todos. Então aqui, quando eu faço alguma coisa,
Tem um pessoal, vou dizer pra você, se você faz isso, ó, você vai reunir um pessoal da sua igreja aí, vai dar cesta básica. Filma não, cara. Não filma, brother. É exatamente isso aqui, ó. Você não faz à vista dos homens, você faz. É só Deus que tem que saber, cara. Não faz não. Você vai dar uma cesta básica, vai ajudar alguém, vai filmar para colocar no status do seu Instagram, no feed, sei lá o que é essa parada aí, cara. É sério. Então Cristo está falando que não é para você fazer isso, guardar de fazer as vossas esmolas diante dos homens, e você vai dar uma cesta básica com a sua igreja e filma. Não faz isso. Tá errado. Deus que tem que saber dessa parada. Só Deus. Beleza? Tá errado. Cristo falou. Mas você também não acredita. Mateus 6, 5 e 8. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a tua porta, ora teu pai que vê está em oculto, e teu pai que vê está em oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que pelo muito falares serão ouvidos. Ó, mantra é hipnose. Repetição das mesmas coisas é hipnose. Você fala tanto uma coisa que você acaba acreditando. E é por isso que os romanos ensinaram rezas. E aqui eu acho que eu coloquei aqui, ó. Na Bíblia, outra coisa que Cristo fala e ensina, a orar. E orar vem de oratória, que eu tenho no vídeo aí um título falando sobre oração. Oratória, que é o ato de falar. Então você fala o que você sente. Não tem a palavra reza, que significa recitar. Olha só para você ver. A palavra reza significa recitar. Então você pega um texto e recita. Várias vezes. Agora orar não. Orar é conversar. Eu vou conversar com Deus, eu estou feliz. Ó, converso feliz. Não é assim nas nossas relações interpessoais? Ou você mente? Dizem que eu sou um cara chato. Dizem que eu sou um cara chato. Mas na verdade eu não sou um cara chato. Eu só sou o que sou. Eu não tenho que fazer... Eu não tenho que agradar gregos e troianos. Não faço isso. Tem uma chamada que eu vou recusar porque eu estou no horário de trabalho. Eu não agrado, eu não tenho que ser agradável, eu tenho que ser eu, tenho que ser original. Sabe por que eu tenho que ser verdadeiro? Porque quando eu chegar no céu, o Senhor falou, você não foi verdadeiro, cara. Então eu sou verdadeiro. Ah, não gostou? Não agradei? Uau, puxa vida, vai ter que fazer análise, cara. Porque eu não posso fazer nada por você. Beleza? Então, a Bíblia, o Senhor está falando assim, Ele ensina a maneira de orar. Não é para usar de vã repetição, é para entrar no seu quarto, é entrar no seu íntimo, desconectar de todas as coisas e orar e falar com Ele. Tem orado? Ou você tá daquela bagunça? Você me perdoa, mas aquilo é uma bagunça, porque Ele está dizendo aqui que não é isso que é para fazer. Você vai numa igreja e tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Gente, e alto. Se o Senhor já sabe o que eu tenho na minha mente e a Bíblia fala que Ele sabe o que vai sair da minha boca, por que eu tenho que gritar? Por que eu tenho que falar alto? Estou chamando Deus de burro ou de surdo e Ele não é. Então, o jeito certo de orar, Cristo está falando como é você com você orando e não rezando. Porque quando você reza, você recita algo que foi implantado na sua mente. Pega o link aí. Uma Ave Maria, por exemplo, um Pai Nosso, por exemplo, que não é para ser orado repetido. Porque você nem sabe o que você está orando. Agora, se você orar o Pai Nosso, você vai ver que você é um Zé Ruela. E um mentiroso. Porque quando você lê o Pai Nosso com a mente, você percebe que você está mentindo, você não faz nada daquilo. Beleza? Então tem um jeito certo. Rezar nunca. Esse recitar mantras nunca. Mas conversar com Deus sempre. Ó, minha mão aqui. Tá lá, tô conseguindo, gente. Tô conseguindo. Mateus 6,14. Tá quase aqui, não vou parar por aqui. 6,14. Mateus 6, 14 e 15. 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens,
e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então Cristo fala assim, você tem que perdoar. Mas sabe o que você faz? Você coloca na justiça. Você é cristão, Cristo, vou parar por aqui. Você é cristão, Cristo está falando com você, para você perdoar o irmão, sabe o que você faz? Coloca na justiça. Porque você tem direito. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que você só tem deveres. É o seu dever para com Deus, o seu dever para com o próximo. Mas foi colocado na sua mente que você tem direito. Direito. Outro dia falaram assim pra mim, mas se você já pode querer entrar na fila do idoso. Eu falei, mas aí eu tô colocando uma sepultura sobre a minha cabeça. Jamais vou me intitular como idoso. Jamais. Então, isso aqui é uma coisa minha, tá? Que minha mente é terrível. Então, o perdão. Se você não perdoa, não tem como você ser perdoado. Mas aí você põe na justiça. Daí nasce a máxima do divórcio, porque os casais erram. José, olha para você ver que interessante, o casal José e Maria. José, ele era um homem temente a Deus. Maria era uma menina temente a Deus. Quando ele sabe que ela está grávida, ele respeita ela. Fica de canto, porque se ele falasse alguma coisa, ela ia ser apedrejada. Ele fica no seu interior e o anjo fala com ele, fica de boas, que é o meu filho. E ele fica tranquilo, ele perdoa. O divórcio existe porque o casal não se perdoa. Você pode ver o casal começa a brigar porque começa a pôr defeito no outro, mas não se perdoa. Se você não perdoa o próximo e você não se perdoa, sabe uma coisa que acontece com o ser humano, que o diabo faz? É colocar o sentimento de culpa. Ah, eu errei. Eu errei. Aonde foi que eu errei? Cara, se perdoa, cara. Se você não sabia, você vai aprender. Se você já sabia, errou sabendo, se perdoa. Vai a Deus que te perdoa. Então, Cristo ensina o perdão, tá bom? Eu vou terminar aqui para não fazer muito longo. É muita coisa. Então, são algumas coisas que Cristo disse que hoje você já não acredita mais, tá bom? E você não acredita. Então, se você não acredita, você não é um cristão. Infelizmente. É necessário acreditar nas palavras de Cristo para ser parecido com Ele e ser reconhecido como um cristão e não dizer que é um cristão. Porque os meninos lá na igreja de Antioquia defendiam a Cristo, viviam de acordo com Cristo, e foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos, porque eles pareciam. Isso estou falando dos apóstolos. O restante, fiquem na paz do Senhor. Amém, amém. Até o próximo. Vai ter uma continuação. É muita coisa. Palavras que Cristo disse que você, como cristão, não acredita mais. Tristeza.